Aqui é um barco feito de uma árvore só, como se fazia os índios do Brasil. A madeira é carvalho. O telhado é como... Eu acho interessante mostrar como em todos os lugares há o pino de madeira, o Holznagel, que foi usado depois na construção da casa em Chaimel. Essa tipologia aqui no Lago do Bodensee é palafitas, mas ela se desenvolveu em várias partes da região, também fora do lago, com uma evolução como o embrião da casa, da técnica construtiva em Chaimel, onde era muito usado os pinos de madeira para estruturar o elemento ou cordas de vegetal, assim, cordas, como é que se chama? Cipó, aqueles mais flexíveis, arbustivos ou de árvores, né, da mata. O que mais nos chama e nos destacamos é a evolução da casa em Chaimel a partir da madeira. Isso aqui aconteceu de 5 a 4 mil antes de Cristo, mais ou menos, quando alguns ainda moravam em cavernas no período neolítico, o alto neolítico, e tem toda uma técnica que nós percebemos ser o embrião daquilo que foi a técnica construtiva em Chaimel na Idade Média, no Renascimento, no Barroco, em Blumenau, na região, e de repente a gente se deporta à origem. Imagens dessas tipologias do museu está nas páginas do nosso livro Farfek, a técnica construtiva em Chaimel. Esse é o Lago Bodensee, que teve suas águas abaixadas. Partes dessas construções se preservaram porque estavam submersas nesse lago. E houve uma equipe de trabalho, de resgate, de arqueologia, que fez o estudo da reconstrução de como eram essas casas e de como viviam essas famílias aqui no local. Dentro de uma das casas nós já entramos, observamos tal qual nós pesquisamos o local do fogo, da cozinha, de guardar o alimento e de dormir. Tudo muito simples para a época, mas é impressionante como houve uma inteligência para resolver problemas da construção. Essas como é que a gente chama? Seriam os primeiros encaixes. Tem um nome que agora não me vem à cabeça. A gente fica um pouco emocionada. Imagine vocês tantos anos estudando essa técnica e nos deparamos com uma de suas origens. Forquilha. O nome é forquilha. Forquilha, que seriam os primeiros encaixes do embrião da casa em Chaimel. E já nesse período se fazia uso muito dos materiais flexíveis para fazer o trançado, que depois foi a estrutura da taipa, que erroneamente muitos historiadores até comentam que na nossa região, no Vale do Itajaí, o contato com os indígenas é que fizeram aqueles imigrantes usar a taipa em suas casas quando ainda não construíam tijolos. Engano. A taipa faz parte dessa cultura de construir. Holznagel, na forquilha, Holznagel. Os paus ainda eram redondos. Os paus ficaram sendo usados na forma redonda até o contato com o Império Romano, quando Vitrúvius
queria proibir esse tipo de construção no Império. As pessoas teimaram porque isso fazia parte da sua forma de construir dentro das tribos. Então ele disse para tirar de dentro da terra e da água e subir em cima de pedras ou outro tipo de apoio que não fosse em contato com a terra. E para facilitar essa construção, para o pau não rolar e for melhor trabalhado, eles falquejaram essa madeira, criando 4 superfícies, o perfil quadrado. Lá atrás a igreja, que nós acabamos de visitar, uma igreja barroca, junto ao Lago Bodensee, uma das mais bonitas, segundo Alex Geller. Retornando, o pau ficou com a seção quadrada e novos encaixes foram surgindo com o tempo e também o uso de outros materiais para o fechamento, além da madeira. Aqui a estrutura da madeira, ó, para o fechamento. A estrutura do pau deitado, fortalecendo a parede. Essa simbologia, esses destaques na cumieira eram de cunho religioso. Geralmente, negócios com a santidade superior, geralmente elementos da natureza. O fechamento das paredes, o fechamento da região que recebia mais frio, recebia tábuas falquejadas, uma parede mais grossa para essa proteção. Internamente, o trançado do salgueiro, que mais tarde recebeu o barro, que é a taipa que nós conhecemos dos indígenas que também fazem lá no Brasil. Lago de Bodensee. História praticamente da técnica construtiva em Chaimel, só que no Lago de Bodensee. Um minuto. São casas palafitas que ficaram submersas por anos nas águas do Lago de Bodensee. Nós colocamos fotografias desse local no nosso livro Farvec, a técnica construtiva em Chaimel. Então começa numa cronologia. O tempo passa, e as águas abaixo até 15.000 a.C. O homem era coletor e caçador. Ele era nômade. Ele não tinha residência fixa. Isso vai de acordo e de encontro à história que nós levantamos. O tempo passa novamente, as águas continuam baixando. Até mais ou menos 9.500 a.C. As águas abaixo em torno do Lago Bodensee, o formato do Lago Bodensee. Mas o homem continua coletor e caçador. Só que com pontos fixos, eles permaneciam por algum tempo em algum local até acabar a caça e a pesca. O tempo passa novamente, passa, até em torno de 5.500 a 4.500 a.C., domina a agricultura, mas não ainda se fixa. Já planta alguma coisa e ara a terra, enquanto temporariamente permanece numa região. Em acampamentos mais duradouros, o tempo passa novamente até 4.000 a.C., 4.000, 2.200 a.C., e o homem começa a construir ferramentas e adaptar o local de fixação com mais técnica, plantação, a dominar ferramentas de madeiras e ossos. Ali são os pontos e as povoações em torno do Lago de Bodensee, onde tribos e grupos tribais se fixavam de maneira temporária. Começou a navegação no lago, trocas com Donau, a região de Donau, de Áustria, o sal, trocas comerciais em torno desse local.
onde houve a fixação do homem como é que é o nome? Faltou a palavra. Agrícola, Revolução Agrícola, na Revolução Agrícola. O tempo passa mais até 2200 e 800 a.C., já com ferramentas, com agasalhos, tribos características e fixado definitivamente do solo, onde as trocas são permanentes e onde surgem formas de trabalhos diferentes. Mais uma vez, a movimentação das trocas de produção e também a localização das tribos em torno do lago. A Itália, a Áustria, Bernstein, e lá do lado, Inglaterra. Mais uma vez, o tempo passa até 850 a.C. e 800, duas povoações, e aconteceu uma grande inundação, onde estas foram submergidas pelas águas, as famílias abandonaram o local e não se viu mais essas vilas construídas em madeira. O tempo passou muito e hoje, com o baixar do nível das águas, há uma reconstituição de uma dessas vilas neolíticas, onde também surgiu a casa em Chaimel, que nós pesquisamos. Wunderbar.